Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de um julgado do STJ que versou sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de exclusão de um dos litisconsortes. Eu estou tratando do recurso especial 1.935.852 de Goiás, RESP 1935852. Bom, como de costume, a referência completa do julgado e a descrição da ementa estarão disponíveis para os senhores aqui na descrição do vídeo. O que nós tivemos aqui nesse julgado quanto ao contorno, ao aspecto fático da discussão jurídica? Nós tivemos a propositura de uma ação na origem que contava com litisconsórcio passivo. Quando da defesa, quando do prazo para contestação, um dos réus, um dos litisconsortes passivos, alegou a sua ilegitimidade passiva. E uma vez ouvido o autor concordou com a exclusão desse litisconsorte da demanda, da pretensão, e o juiz concordou e o juiz excluiu por decisão interlocutória esse então réu da demanda. E nesta decisão foi fixado o honorário advocatício sucumbencial de 3% sobre o valor da causa. Curiosamente, o valor da causa era de R$1 milhão. 3% deu R$30 mil a título de honorários advocatícios sucumbenciais em uma ação na qual foi apresentada tão somente uma contestação por esse réu, arguindo a sua ilegitimidade passiva. Pois bem, o réu que teria sido excluído e seria o credor, o advogado do réu que seria credor dessa verba honorária, peticionou pedindo o aumento e alegando ilegalidade da fixação desses honorários em 3%. Isso porque o artigo 85, parágrafo 2º, que é a regra quanto à fixação de honorários, prevê um mínimo de 10%. Os honorários serão fixados entre 10% e 20%, levando em conta os atributos que o próprio parágrafo 2º previu. O juiz manteve a fixação em 3%, o tribunal manteve a decisão do juiz de honorários em 3% e foi tomado o RESP para o STJ, que é onde nós estamos. Como eu lhes disse, o artigo 85, parágrafo 2º, é a regra dos honorários advocatícios sucumbenciais. Realmente ele prevê que os honorários serão fixados entre 10% e 20%, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. O juiz comungará esses critérios, incisos 1º a 4º do parágrafo 2º do artigo 85, para decidir se os honorários serão fixados entre 10% e 20%, esta é a regra. O próprio artigo 85 prevê a hipótese excepcional da não fixação com base nessa regra, especialmente nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável ou irrisório, situações nas quais o juiz vai fixar honorários com base em equidade. Essa já seria uma exceção. Mas o STJ fixou uma jurisprudência vinculatória quando do julgamento do RESP 1746072, na qual a segunda seção estabeleceu, aspas, os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa. Nesse caso, era possível estipular um proveito econômico, o valor da causa de R$1 milhão. E R$1 milhão não é nem inestimável nem irrisório, pelo contrário, é um valor significativo. Então, realmente não é a hipótese de se aplicar o artigo 85, parágrafo 8º, a estipulação de honorários advocatícios por equidade. Não é a hipótese. Então, qual foi o fundamento do STJ e de todos os juízos que atuaram nesse caso para permitir uma fixação de honorários advocatícios em valores inferior ao mínimo da regra geral do 85, parágrafo 2º, que é o mínimo de 10%. Essa situação de exclusão de um litisconsorte passivo está prevista no artigo 338 do CPC.
a chamada correção da ilegitimidade passiva. Aspas para o artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Artigo 338. E aí, meus amigos, o parágrafo único desse artigo 338 prevê: realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Não é hipótese de 85, parágrafo 8º, porque não é irrisório o valor. O próprio parágrafo único do artigo 338 prevê que nessas hipóteses em que o réu é excluído in limine, logo no começo do processamento, o réu alegou na contestação ser parte legítima. O autor ouvido concordou com a sua exclusão e o juiz excluiu. Foi o que se deu nessa hipótese. Os honorários são fixados entre 3% e 5%. Então, o 338, parágrafo único, é uma exceção ao artigo 85, parágrafo 2º, que prevê entre 10% e 20%. Qual é a lógica aqui? É que o artigo 85, parágrafo 2º, ele prevê esse mínimo de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa em relação às decisões judiciais que aplicam, que julgam a causa por completo, com ou sem resolução do mérito. É a decisão final. Nesse caso aqui, nós tivemos uma decisão parcial. O processo vai seguir em face do outro réu que não foi excluído, que foi mantido. Então, nesse caso, não se deu o julgamento por completo. O STJ tem reiterado os seus entendimentos no sentido da possibilidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais abaixo do mínimo da regra geral do 85, parágrafo 2º, esse mínimo é, como nós vimos reiteradamente, de 10%, quando o julgamento é parcial. E essa aqui é uma das hipóteses. Eu anotei aqui um outro julgado mais amplo, falando dos julgamentos parciais de um modo geral. RESP 1760538. Também vai constar aqui da descrição do vídeo. RESP 1.760.538. Aspas. Assim, nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivo sem pôr fim à demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada. O que se apreciou nessa decisão interlocutória logo no início do processo foi apenas a legitimidade passiva daquele réu. Tem muito mais coisa para julgar ainda. Então é possível fixar nessas hipóteses, com base no próprio parágrafo único do 338, honorários de 3% a 5%. Nesse sentido também, o enunciado 5 da jornada de direito, da primeira jornada de direito processual do CJF, Conselho da Justiça Federal. Então, aspas. Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no artigo 485, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor nos termos do artigo 85. Quer dizer, quando a decisão é parcial, os honorários mínimos de 10% podem ser também parciais, proporcional à quantidade do mérito, à quantidade da pretensão que foi julgada. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ, neste caso, agora, sob julgamento? O arbitramento de honorários advocatícios em caso de exclusão de litisconsorte, ainda no início do trâmite processual e sem qualquer oposição do autor, deve observar a regra do artigo 338, parágrafo único do CPC de 2015. E o que prevê o 338, parágrafo único? Honorários proporcionais de 3% a 5%. Essa é uma exceção, portanto, do artigo 85, parágrafo 2º. O 85, parágrafo 2º é a regra geral da fixação de honorários. E ali ele prevê entre 10% e 20%. O que o STJ extrai desse 85, parágrafo 2º? Entre 10% e 20% é o julgamento da causa por completo. Então, quando o julgamento é parcial, os honorários podem também ser parciais, como na hipótese que nós acabamos de enfrentar. Ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus. Nós nos vemos em breve com mais informações aí, com mais análises de decisões do STJ ou do STF, versando sobre a ciência processual. Eu sigo daqui anotando os
julgados para, de tempo em tempo, publicar aqui vídeos para os senhores. Tá certo? Pessoal, até uma próxima. Tchau, tchau.